Bom dia, pode iniciar. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa segunda aula de gestão da segurança. A gente vai falar aí de alguns conceitos importantes. Na última aula, a gente parou em prevenção, se eu não me engano. A gente já falou de acidente de trabalho? Vocês acompanharam a última aula? Vou dar só uma relembrada aqui com vocês dos tipos de acidente. A gente tem um conceito legal aqui de acidente, que é aquele que acontece no exercício do trabalho, né? Pode ser dentro ou fora da empresa, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, até mesmo a morte do colaborador, né? Que apresente uma perda ou redução ali temporária ou permanente da capacidade de trabalho. Então, a gente tem vários tipos de acidentes. Tem um acidente ligado ao trabalho, né, que é aquele que não necessariamente vai ser dentro da empresa. O acidente no local e horário de trabalho, que é aquele que acontece durante a atividade mesmo. A gente tem as doenças que podem acontecer por contaminação acidental durante o exercício da atividade. E a gente tem os acidentes ocorridos fora do horário de trabalho. Neles entram aqui qualquer acidente que aconteça com a pessoa quando ela estiver fazendo algum serviço, né, trabalhando a serviço da empresa, no trajeto de ida e volta, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e em viagem, se for pela empresa. Inclusive, se for por um estudo. Né, a empresa está pagando um curso, ou ela dá uma ajuda de custo para o colaborador, para que ele faça um curso que é de interesse dela, então, se ele se acidentar, é considerado acidente de trabalho. A gente tem também algumas doenças profissionais e doenças do trabalho que, para a legislação, caso aconteça, elas são equiparadas a acidente de trabalho. Então, a pessoa, ela conseguindo comprovar que ela adquiriu essa doença pelo trabalho, ela vai ter ali, ser respaldada como se fosse um acidente. Aí a data, né, do acidente, digamos assim, a data que começa a contar é a partir do momento que ela adquire essa doença. Né? A gente tem alguns exemplos ali, por exemplo, a pneumoconiose, que são doenças do pulmão, quando as pessoas trabalham em locais onde tem muita contaminação, muita poeira, por exemplo, né, muito particulado no ar, essa doença vai ser equiparada legalmente a um acidente de trabalho, e a gente tem outras doenças que são em função das condições do trabalho, por exemplo, a LER, lesão por esforço repetitivo, né? A pessoa que digita o dia todo, ela vai poder desenvolver essa lesão, né, dos tendões das mãos, né, muito comum a LER. E a DORT também, distúrbio osteomolecular, perdão, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Né? Ali já vai entrar ali, por exemplo, uma bursite, alguma coisa no ombro da pessoa que vai ser não somente no tendão, mas também já pode pegar ali até a questão óssea da pessoa. Acidente de trajeto é aquele que vai acontecer no trajeto, ida e volta para casa, né? Desde que o colaborador não desvie o caminho, que ele vá diretamente para casa. Não tem nada a ver ele estar ou não de uniforme, tá, pessoal? Vai considerar o trajeto. Se ele pegar um caminho diferente, se ele passar na farmácia, passar na casa de alguém, aí ele já perde o direito ali, né? Se acontecer algum acidente com ele. Tá? Essa parte a gente viu, né? A gente parou por aqui, ó. Condição insegura e fator pessoal de insegurança. Condição insegura é aquela que está presente no ambiente. Como fala, é condição, é físico. Não vai estar ligada diretamente ao colaborador. Aqui é, por exemplo, a falta de corrimão numa escada, um piso quebrado, falta de uma linha de vida para que ele faça um trabalho em altura. Isso aqui é condição, é físico. A empresa não dá a condição para o colaborador. Aí ele vai ter ali a parte comportamental. Ele vai ter que ter o discernimento, né, de analisar antes de fazer a atividade, certo?
não deixa de ser uma condição insegura. Mas aí o colaborador tem que entender isso daí, que é inseguro que ele não vai fazer. Aí entra, pessoal, o direito de recusa. A gente tem o direito de recusar atividades que não estejam seguras para serem executadas. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade, um andaime está balançando, não está fixado, eu estou vendo que ele pode cair, aí eu uso o meu direito de recusa. Eu recuso a tarefa. Eu não faço essa atividade porque ela coloca a minha vida em risco. Então eu vou, né, entrar em contato com a supervisão, conversar tudo direitinho e fazer meu direito de recusa. O direito de recusa não significa que você não vai fazer aquela atividade de jeito nenhum. O direito de recusa, você entra com um pedido para que não seja feita daquela forma. Então ele vai ser analisado e tal, a segurança vai analisar, e se for constatado que dá para fazer de outra forma a atividade, você vai fazer de outra forma, de uma forma mais segura. Agora, se não encontrarem alguma medida de controle ou alguma forma alternativa de realizar a atividade, aí você não realiza, certo? Fator pessoal de insegurança. Aqui já fala, é pessoal, né? É o nome técnico dado à falha humana, decorrente aí de vários problemas de várias ordens, ordem psicológica, ordem social, ordem congênita, ou até mesmo formação cultural, que altera o comportamento do colaborador, né, que faz ele pensar talvez de forma diferente. Né? Tem gente que não usa EPI, fala que o EPI atrapalha, e põe aquilo na cabeça de uma forma que não coloca o EPI de jeito nenhum. Às vezes coloca o EPI só quando está perto do técnico de segurança. Aí depois, na hora que a segurança vira as costas, a pessoa tira. Isso daí é cultural da pessoa. Isso daí é um fator pessoal de insegurança, certo? Porque é comportamental. A pessoa não usa porque não quer, certo? Ela está falando que incomoda. Incomoda mesmo. Né? A gente até brinca muito aí nos treinamentos. Incomoda usar uma luva, mas tenta ficar sem sua mão. Você vê, o que incomoda mais? Usar uma luva um certo período do tempo ou você não ter sua mão. Então, assim, o EPI, ele vai ali te resguardar caso aconteça um acidente. Ele também não te protege 100%, não. A gente vai falar hoje de EPIs e EPCs. Né? Então, o EPI ele vai ser ali uma, digamos assim, um reserva. Se acontecer alguma coisa, ele vai reduzir a chance de acontecer lesões mais graves com você. Ele não vai te proteger de quase nada, certo? Então, o fator pessoal de insegurança vai ser isso. Vai ter a ver com a pessoa, com o colaborador, né? O que que ele faz, o que que ele pensa. Às vezes ele está estressado com alguma coisa, vai lá e vai fazer a atividade de qualquer forma, se colocando em risco. Então aqui é comportamental, né? Como se fosse o comportamento do colaborador. Os dois aqui, gente, são considerados desvios ocupacionais. Desvio ocupacional, né? Ele vai ser, está no próximo slide. O desvio pode ser uma condição insegura ou um fator pessoal de insegurança. Os desvios, eles podem vir a gerar acidentes, certo? Então, o desvio ali ele pode ser tanto condicional quanto comportamental. Aqui, nesse slide, tem resumo ali, um resumo, perdão, tem um resumo para relembrar ali o que, que é o conceito de acidente, doença ocupacional e incidente. Aqui alguns exemplos, pessoal. Mudou a tela de vocês? Agora mudou. Um exemplo de condição insegura. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está bem sutil aqui. Tem uma bolinha vermelha aqui, um círculo vermelho aqui, mostrando a exposição de um fio desencapado, parte viva no quadro elétrico. Isso daqui é uma condição insegura. Esse fio desencapado, ele oferece risco. Então, quem colocar a mão nesse quadro aqui vai tomar um choque, certo?
Então, isso daqui é um exemplo de condição insegura. Outro exemplo de condição insegura: cabo de fiação elétrica no chão, estendido daquela forma ali. Alguém pode passar, pode tropeçar, pode chegar a cair, pode machucar, certo? Então aqui é uma condição insegura. Outra condição: proteção de laje. Não tem a proteção aqui. E se vocês já viram, atualmente as construções, principalmente de prédio, eles colocam aqui uma proteção aqui, né, para que não haja queda dos colaboradores, né, nesses locais. Eles colocam uma barreira metálica que monta ela aqui para que não tenha risco. Ah, não é possível que o colaborador não vai ver aquilo ali, né? Só se ele se jogar. Mas pode acontecer algum acidente, pessoal. Às vezes ele pode estar andando aqui, né, e desequilibrar, né, e cair. Às vezes ele pode estar carregando algum material e não enxergar e cair, né? Então, hoje em dia já se utiliza aqui uma proteção. E se vocês já viram também, nos prédios, quando está construindo, eles colocam uma proteção ali lateral para que não caia objetos sobre as pessoas que estão passando lá embaixo, né? Então, parece um tecido, parece uma malha, assim, que eles colocam a telinha ao redor do prédio para que não tenha projeção de material. Porque dependendo da altura de um prédio, pessoal, um parafuso que cair numa pessoa pode matar. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Né? Um parafuso sextavado ali não tão grande, se cair na cabeça de uma pessoa, pode matar. Então, nos prédios hoje em dia, nas construções hoje em dia, eles fazem essa proteção para que não tenha projeção de materiais, para que não acerte quem está passando lá embaixo. Né? Porque às vezes, na maioria das vezes, esses prédios estão sendo construídos aí dentro da cidade, em grandes centros, e tem movimentação embaixo. Então já tem, além dessa proteção periférica da laje aqui, essa proteção externa também para projeção de materiais. Certo? Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Eu cheguei meio apavorado aqui por causa do horário, mas agora já acalmei. Fator pessoal de insegurança. Olha o que esse caboclinho está fazendo. Ele está ali projetando o corpo dele num espaço sem proteção, né? Ainda está subindo em cima de uma madeirinha ali, para alcançar mais. Ali ele pode cair. Porque ele está sobre a altura ali, não dá dando para ver bem a imagem, mas ele está sobre a altura, isso daqui é alto, tá, pessoal? E ele pode, né, desequilibrar e cair, projetar o corpo dele para frente e poder cair lá embaixo. Olha esse de cá também. Falta do calçado de segurança. Tem muita gente que trabalha por contas que às vezes não tem o conhecimento ou, por fatores pessoais de segurança, não utiliza uma bota de segurança, né? Prefere trabalhar de chinelo. O chinelo, pessoal, ele além de não ser bom, né, ortopedicamente falando, ele aumenta o risco de queda e também de queda de material sobre o pé da pessoa. Então a botina de segurança, a bota de segurança, ela te dá estabilidade e ela te dá proteção. Coisa que o chinelinho não vai te dar. O chinelinho é quando você estiver em casa, descansando ali. Aí usa o chinelo, de boa. Olha o chinelo, se ele não tá com o solado completamente liso ali, porque não vai escorregar igual um quiabo, né? Mas em casa, pode usar o chinelo. No trabalho, né, é melhor que utilize a botina, a bota de segurança, para proteger seu pé, certo? Então aqui já é um fator pessoal de segurança. Aí vem aquela questão, ele está fechado ou não? A empresa forneceu o EPI para ele, forneceu essa bota de segurança para ele, ou não? E aí entra outros condicionantes ali, certo? Porque uma coisa é a empresa fornecer e ele não usar. Aí é comportamental. Outra coisa é a empresa não fornecer. Aí ele não tem o calçado de segurança. Ali, se acontecer um acidente com ele, né, se ele não recebeu esses EPIs da empresa, vai dar um problema gigante para a empresa. Chama a atenção de vocês aí quando for contratar serviços, né? Serviços de
construção civil, serviços na casa de vocês. Se uma pessoa se acidentar dentro da sua casa, fazendo um serviço para você, mesmo que você não seja uma empresa, que seja um serviço pessoal, ela pode te processar, certo? Porque você, no momento que contrata ele, você é responsável por ele. Então fica de olho, não deixa o pessoal fazer atividade de qualquer forma, não. Porque se ele se acidentar na sua casa, você é responsável por ele, certo? Porque a empresa é responsável. Então, se você é o contratante, você fica sendo o responsável. Outra imagem aqui, o pessoal está lixando ali, né, para fazer talvez uma pintura ou após uma passar gesso ali. Não tem capacete, não tem máscara, não tem luva, não tem fardamento, que seria o uniforme, roupas adequadas para a atividade, de chinelo. Né? Então ali eles estão ali se colocando em risco, respirando aquele pó fininho ali, deixando cair no olho, deixando cair na pele, né? Pode estar mais para frente aí gerando doenças ocupacionais nessas pessoas, nesse pessoal. Esse daqui é o pior. Estão vendo o que ele está fazendo? Ele está de cinto, mas o cinto está atracado aonde? O cinto está preso aonde? Em lugar nenhum. Se ele cair, ele vai cair, ele vai para o chão. Porque não tem nada segurando ele aqui. Ele está com o cinto aqui, mas não atracou em lugar nenhum. Então, falta do cinto. No caso, ele está com o cinto, falta de atracar o cinto. Né? E não é o ideal que ele atraque embaixo, certo? A gente vai ver isso daí. Quando você está de cinto de segurança tipo paraquedista, o ideal é que você atraque acima, né? Prende ele acima do seu ombro para que, se você cair, você não recebeu um impacto muito grande no seu corpo. Mas tem algumas atividades que não dá para você atracar acima. Aí você acaba tendo que atracar embaixo. Nesse caso aqui, por exemplo, ele deveria estar atracado, né? Amarrado, preso, pelo menos a essa viga que ele está andando aqui. Né? Porque ali, se ele cair, nada vai segurar ele. Ele ainda está com as mãos ocupadas ali, carregando ferramenta, ele não vai conseguir segurar. Ele vai pro chão. Avaliação de riscos, processo global que busca estimar a magnitude dos riscos e decidir se o risco é tolerável ou inaceitável. Existe limite de tolerância. De quanto a quanto eu posso estar exposto a um ruído? Por quanto tempo? Isso é limite de tolerância, sem que prejudique a minha saúde. Então a gente avalia o risco, porque às vezes não consegue zerar ele, né? Então a gente trabalha para reduzir esse risco a níveis toleráveis, níveis aceitáveis para que a pessoa faça a atividade. Se mesmo com todo o estudo, com toda a avaliação, com todas as medidas de controle aplicadas, eu ainda não consegui reduzir esse risco a um nível tolerável, aceitável e continuar inaceitável, eu não posso fazer a atividade, porque eu estou colocando a minha vida em risco, certo? O que a gente falou, e agora sim. Vamos para os conceitos importantes aí e os riscos no ambiente de trabalho. Nós temos 5 tipos de risco, pessoal, pela ANR, né, separadas ali pela ANR. Primeiro, temos a classificação dos riscos físicos. São aqueles riscos que vêm de formas de energias que podem causar danos à saúde. Danos físicos, ruído, vibração, temperatura, radiação, umidade, calor, tudo isso daqui vai ser físico, né? Então eu tenho uma classe, uma categoria de risco que são os riscos físicos. Aqui a cor ficou meio feinha, pessoal, não ficou na cor correta. Esses riscos, eles são classificados em cores, tá? E lá na frente a gente vai ver que a gente desenha um mapa de risco, a gente mapeia esses riscos. E a forma de representar esses riscos são através de círculos coloridos, ok? O risco físico é verde, certinho? Então, quando eu tiver um risco físico em algum lugar,
no meu mapa vai estar cor verde. Né? No slide tem aqui para vocês as cores. Pois vamos virar aqui no sentido horário. Químicos são provenientes de substâncias químicas que podem contaminar o ambiente. Poeira. Poeira é químico, porque a poeira ela traz substâncias que podem lesionar seu pulmão, seus olhos, suas vias respiratórias, certo? Então, poeira é químico. Fumos são químicos. Esse fumo aqui não é fumo de cigarro, é fumo metálico. É o que é liberado no momento que você está fazendo uma solda, no momento que você está ali trabalhando, por exemplo, fazendo trabalho a quente. Então, são chamados fumos metálicos. Ali sobe um monte de produto químico que fica na fumaça, se você inalar, vai tudo para o seu pulmão, dependendo, fica na sua corrente sanguínea e não sai nunca mais. Névoas. Névoas são ali líquidos pulverizados. Quando você usa, por exemplo, um pintor, um compressor, as gotículas bem pequenininhas ali, líquidas, que ficam dispersas no ar, você pode estar respirando elas e se contaminando com elas. Gases e vapores são substâncias que podem já estar no formato gasoso ou evaporarem e ficar no ar que você possa estar respirando. Então, tudo isso daqui é risco químico. Produtos químicos, um ácido, um produto de limpeza mais forte, mais pesado, vai representar para mim um risco químico. Eu posso ter contaminação, eu posso ter intoxicação, ok? O risco químico é vermelho, tá, pessoal? A corzinha dele aqui é vermelha. Então, quando eu tiver um mapa de risco lá, vai ter uma bolinha vermelha se eu tiver um risco químico. Risco biológico, o nome já fala, vem de micro-organismos, seres vivos ali. Só que bem petiticos, que a gente não consegue ver a olho nu. Então vem ali bactérias, fungos, parasitas, vírus, tudo isso daí é risco biológico. Na época do Covid, a gente teve uma ameaça biológica, porque era um vírus, né, é um vírus, né, que espalhou-se, aí, alastrou-se muito rapidamente, ninguém conhecia, ninguém sabia como tratar, né, então todo mundo estava correndo risco biológico, mais ainda quem trabalhava em hospital. A gente, na casa da gente, estava fazendo ali, cumprindo a quarentena, né, o isolamento social, utilizando máscara, usando o álcool em gel, fazendo todos os processos, a gente tinha um risco pequeno de contrair Covid. Agora, a pessoa que estava trabalhando no hospital, em contato com os doentes, o tempo todo ali, mesmo com os EPIs, máscara, luva, o face shield ali, distanciamento com os pacientes quando dava, tinha um risco muito grande de contrair Covid. Então, é um exemplo que a gente tem de risco biológico. Tem algumas atividades que te dão um risco maior de contrair doenças através de micro-organismos. Por exemplo, o pessoal que coleta o lixo, né, o pessoal que trabalha em laboratórios de análises químicas, né, análises biológicas, perdão, né, análise química também, mas mais a biológica, analisa sangue, analisa urina, né, pode ter ali contaminação por esses micro-organismos. Então, eles estão suscetíveis aos riscos biológicos. O biológico é marrom, a cor dele, certo? Ergonômico. Ergonomia vem ali de adaptação do trabalho ao homem. Não é o homem que tem que se adaptar ao trabalho, é o trabalho que tem que se adaptar ao homem. Né? Então, isso daí é ergonomia. Como assim? Eu preciso adaptar as atividades para que eu não lesione o meu colaborador. Por exemplo, transporte manual de carga. Na NR17 tem ali, que é a NR de ergonomia, tem ali um peso que o colaborador pode carregar. E é pouco, viu, gente? É 25 quilos. Pode carregar manualmente por um espaço relativamente grande. 25 quilos. A gente vê demais o pessoal descarregando caminhão, principalmente cimento, ração, colocando na cabeça.
né, e coloca aquele monte de saco de cimento, aquele monte de saco de ração na cabeça e vai fazendo a descarga. Isso é um perigo para a coluna dele, coluna cervical, certo? E não está correto pela ANR. Esse tipo de trabalho deveria ser feito com carrinhos. O colaborador não pode carregar esse peso todo, ainda mais na cabeça, né? Que vai tudo para o pescoço, vai tudo para a cervical. Né? Ele pode ter uma lesão ali, dependendo, ele pode posteriormente, mais para frente, perder o movimento dos braços ou das pernas, devido à lesão na cervical. Certo? Então, ali o ergonômico, ele vai ver tudo que tem a ver com postura, com repetitividade, com esforço físico intenso. E agora, né, não que não estivesse, mas já existia, né, a gente tem que levar em consideração os riscos psicológicos ou os psicossociais. Né? A NR1 foi atualizada, né? Agora as empresas precisam avaliar e tratar os riscos psicológicos ou psicossociais. Não foi criada uma nova categoria de risco. Eles entram aqui dentro do ergonômico. Né? E vai entrar ali a questão de assédio, questão de longas jornadas de trabalho, questão de estresse, questão de abuso, certo? Tudo isso daí entra ali no risco ergonômico. São fatores psicossociais. Teve muito afastamento, está tendo muito afastamento por doenças mentais. Doença mental, gente, a gente tem que tirar esse preconceito que as pessoas têm aí. Não é algo assim, nossa, a pessoa nasceu com alguma coisa. Não. Doença mental é doença da mente. Depressão, doença mental. Burnout, doença mental. Ansiedade, doença mental. Certo? A gente fala doente mesmo, doença mental, a pessoa às vezes fica com preconceito. Todo mundo na vida é suscetível a alguma fase passar por um episódio desse. Então, não pode ser pelo trabalho. Tem muita gente adoecendo por causa do trabalho. Né? A gente tem aí a clássica burnout, clássico burnout. Né? Não sei falar inglês, não. Burnout, que seria ali uma pessoa que se esgota de tanto trabalhar, esgota emocionalmente, esgota mentalmente. É uma pessoa que não desliga, ela trabalha o tempo inteiro, ela não desliga, ela vai queimar, né, todo o pavio dela ali, gastar tudo com o trabalho. Chega um momento que ela desliga. Né? Teve uma repórter da Globo que passou por isso. Ela até dá palestra hoje em dia, né, de como se desligar do trabalho, como evitar o burnout, que no meio da transmissão ali ela simplesmente apagou. Ela não conseguia falar. Ela era a garota do tempo, estava falando do clima lá, ela não conseguia falar por causa do burnout, porque ela se esgotou de tanto trabalho. Então isso aí é risco ergonômico, okay? Então que tem a ver com postura, com o bem-estar do colaborador ali dentro da empresa, na atividade dele, vai ser ergonômico. O ergonômico, pessoal, é amarelo, certo? A corzinha dele é amarela. E por último, risco de acidente. Situações que podem levar a lesões imediatas. Por exemplo, máquina sem proteção, choque elétrico quando vem da eletricidade, arranjo físico inadequado, bagunça. Tudo isso daqui pode gerar acidente. Animal peçonhento, ataque de animais. Tá? O biológico vai ser aqueles bichinhos que a gente não vê. Micro-organismos, que contamina a gente sem a gente ver. Não tinha como correr do vírus da Covid. Você não enxergava aí. Então, risco biológico. Agora, uma cobra, você vai enxergar. Né? Você tem uma cobra ali, você não vai pular dela. Né? Então, aí, se ela te atacar, aí é acidente, porque é um ataque. Então, cobra, onça, javali, né? O animal que correu atrás de ser um cachorro que te mordeu, é risco de acidente, não é biológico. Tá? Muita gente confunde por ser animal. Então, ataque de animal é acidente. Agora, micro-organismo vai ser biológico, certo? Relembrando as cores: físico verde, químico vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo, acidente azul. O acidente também, pessoal, algumas bibliografias trazem para a gente como riscos mecânicos, né, que tem muito a ver com movimento. Aí lembra lá da mecânica da física, lá da mecânica de Newton.
né? Talvez vocês encontrem em outros livros aí, chamando essa categoria de risco mecânico. É a mesma coisa, tá bom? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Então, qualquer dúvida, vocês param aí e me perguntam. Beleza? Aqui estão as cores. Vamos falar agora do mapa de risco. O mapa de risco ele é uma representação gráfica dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Né? Aqui esse desenho aqui não é um mapa de risco, tá? Pessoal, ele é só uma ilustração mesmo. Porque o mapa de risco ele pega a planta baixa do local e mostra aonde está cada tipo de risco. Aí a gente vai ter os riscos físicos, riscos químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então aqui ele está só simulando, né? Aqui não é um mapa de risco. Essas bolinhas vão representar o nosso risco, o grau do risco e o tipo de risco também, certo? Eu vou pegar aqui um mapa de risco para mostrar para vocês. Só um momento. Tinha aberto uma. Sumiu. Um momentinho, pessoal. Porque ele vai ser uma planta baixa. Se a bolinha, se o risco for grande ou alto, a bolinha vai ser representada de um tamanho grande. Se o risco for médio, ela vai ser representada de um tamanho médio. E se o risco for pequeno, ela vai ser representada do tamanho pequeno ali. Um vai ser a metade do outro. Por exemplo, do risco mais alto. A bolinha do risco alto vai ser 4 centímetros, o diâmetro dela. A bolinha do risco médio vai ser metade, vai ser 1 centímetro de diâmetro. A bolinha do risco pequeno, né, ou baixo, vai ser com o diâmetro ali de 1 centímetro, porque é metade do médio. Só pegar uma imagem aqui de um mapa de risco para mostrar para vocês. Um momento. Vou trocar a tela aqui, tá, pessoal? Está tão pequeno. Aí que ficou pequeno. Um momento. Está tudo pequeno. Vou trocar a tela. Tá muito pequeno, pessoal? Tá, né? Tá. Uhum. E não vai dar para ler. Melhorou ou nada? Nada, né? Vou pegar um maior aqui, só um momento. Tá embaçado. É, embaçou muito quando eu abri ele. Quando aumenta, achei um melhor aqui. Só um momento. Vou trocar de novo. Peguei o mesmo. Mapa de risco. Problemas técnicos aqui, pessoal. Só um momento. Agora vai. Esse está maior, ó. Tá melhor de ver. Dá para ler agora? Aqui, pessoal, eu tenho a legenda. Obrigado, Jair, por ter confirmado. A legenda aqui vai ter na lateral aí, consegue ver meu mouse? Na lateral direita, os tipos de risco e as cores. Ó. Risco verde, físico vai ser verde.
químico vermelhinho, biológico marrom, ergonômico amarelo, acidente azul. Isso aqui está na norma, tá, pessoal? Qualquer mapa de risco que vocês pegarem vai ser essas cores. E aqui o grau de risco, o tamanho da bolinha. Risco pequeno, uma bolinha pequena. Risco médio, o diâmetro dela é o dobro da bolinha pequena. E o risco alto, certo? E aqui a gente tem aqui o mapa. Esse exemplo aqui é de um galpão de mecânica, né, um local ali onde trabalha-se ali com mecânica. A gente tem aqui o primeiro ambiente, troca de óleo e balanceamento. Aí nesse ambiente eu vou ter três tipos de risco. O risco azul, que é acidente, o amarelo, que é o ergonômico, o vermelho, que é o químico. E os três são do mesmo tamanho, os três são pequenos. Certo? O de acidente, né, o carro pode cair ali em cima da pessoa, por exemplo, que eu vou ter que levar ele para fazer esse balanceamento, né, essa medição. O ergonômico, o pessoal vai fazer muito esforço durante essa atividade. E o químico, o próprio óleo, né? Eles estão fazendo a troca do óleo ali do carro. No vestiário, eu só tenho risco de acidente, eu só tenho uma bolinha azul. Né? A pessoa pode escorregar, cair, bater contra alguma estrutura, né? Batida contra. Então, isso daí é risco de acidente. E é pequeno, não é um risco muito alto. No almoxarifado, mesma coisa aqui da troca de óleo. Né? Acidente ergonômico e químico, por causa das substâncias que eu estou guardando. No galpão de mecânica, eu já vou ter um risco ergonômico e químico mais alto. São riscos médios, considerando aqui nossa legenda. No escritório, ergonômico, postura de acidente. No banheiro, risco biológico. Todo banheiro, gente, tem risco biológico, tá? Independente. Ah, o banheiro tá limpinho. Risco biológico. Se alguém tiver com piriri ali, né, com uma virose, vamos falar do palavreado mais bonitinho. A pessoa tá com uma virose no seu trabalho, tá indo no banheiro toda hora. Você usa o mesmo banheiro que ela pode estar transmitindo essa virose para você. Vai ficar no ar. Então, ali no banheiro sempre vai ter risco biológico. Quanto mais pessoas, maior o risco. Vocês podem ver que é médio aqui. É médio por causa da quantidade de pessoas. Aqui embaixo fala, ó, número de expostos, mais ou menos 25. Dependendo da quantidade de pessoas que usam um banheiro, a pessoa que limpa recebe insalubridade, devido a esse risco biológico, o que aumenta ali a exposição dela, aumenta a possibilidade dela estar, né, se contraindo alguma doença, né, por causa de algum micro-organismo, por causa de algum vírus que ficou naquele banheiro. Então, dependendo da quantidade de pessoas, a pessoa que faz a limpeza do banheiro vai receber insalubridade. A gente vai falar de insalubridade também, acredito, na próxima aula. Certo? Deu para entender? Aqui é só para ilustrar mesmo o mapa de risco para vocês. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos voltar aqui para nossa slide. Só um momento. Então, aquilo ali é um mapa de risco, pessoal. Quem faz ele, né, são os integrantes da CIPA. A gente vai ver mais para frente também a CIPA. E ele precisa ser atualizado todo ano. Aí vai ser separado por ambiente. Você pode fazer um geral, igual quando a gente tem um ambiente menor. Quando é uma empresa muito grande, assim, faz por salas. Aí tem que ficar fixado em um local visível para que todos os funcionários, visitantes, todo mundo que acessa aquela área tenha conhecimento dos tipos de risco que ela está correndo e a intensidade deles. Agentes físicos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos efeitos, né, das características, efeitos que ele pode ter para a saúde da pessoa e medidas de controle. Ruído, né, é um som indesejável que pode causar perda auditiva se a pessoa ficar por muito tempo exposta durante o dia, durante o trabalho. A gente tem ali na NR os níveis de pressão sonora. De acordo com o nível, você tem o tempo de exposição que você pode ficar.
Até 85 decibéis, você pode ficar exposto 8 horas por dia e não vai ter, né, lesões. Passou de 85 decibéis, aí você tem a quantidade de tempo que você pode ficar exposto. 1 hora, 2 horas, dependendo da pressão. Decibel, para quem não sabe, aí é a medida que a gente faz para ver pressão sonora. Tá? É a unidade. Né? Por exemplo, ali 85 decibéis seria, não é um barulho muito grande, não. Trânsito. O trânsito pode ultrapassar 85 decibéis. Uma pessoa que trabalha numa fábrica está exposta a ruídos muito maiores do que 85 decibéis. É uma fábrica ali que está rodando o tempo inteiro, aquele maquinário, tem mais do que 85 decibéis. Então, por isso que o pessoal usa protetor auricular. Porque ele vai reduzir ali a pressão, reduzir o número de decibéis antes que o ruído chegue ao seu ouvido. O que é que pode gerar isso aí para a sua saúde? Perda auditiva, induzida pelo ruído, que é uma perda ocupacional. Pode ter zumbido no ouvido, a pessoa vai ficando mais irritada, mais estressada, pode alterar o sono, pode subir a pressão dela, pode ter desequilíbrio hormonal, pode desenvolver impotência. Tudo isso daí por causa do ruído no trabalho. Dificuldade de concentração, dificuldade de dormir. Isso aí vai ser tudo aumentado, potencializado pelo ruído no trabalho, porque estressa a pessoa, ela acaba adoecendo. Medidas de controle. Isolamento acústico, para que isole a minha equipe dos ruídos, amortecedores de vibração, para reduzir a vibração das máquinas, manutenção preventiva, para que as máquinas não façam tanto ruído, rodízio de trabalhadores, precisa ficar ali, não tem como, vai trocando, né? Vai o fulano, depois ele volta, vai o ciclano, para ele não ficar todo mundo ali o tempo inteiro no ruído. Protetores auriculares. O protetor é o último. A gente falou da hierarquia das medidas de controle. O protetor é o último ali. Então, assim, ele é porque os outros não deram certo. Não foi 100% efetivo. Então, ainda tem um ruído. Então, eu uso o protetor. Eu uso o EPI. Vibrações, outro agente físico ali. Ele vem do movimento dos corpos, movimento das máquinas. A gente tem, por exemplo, os motoristas de máquinas pesadas, motorista de ônibus, motorista de caminhão, eles sofrem com a vibração de corpo inteiro. E o ônibus fica vibrando, a máquina fica vibrando enquanto ele está ali. Pode desenvolver na pessoa, ao longo prazo, doenças nos nervos do corpo, nos tendões, por causa dessa vibração. Então, todo motorista, todo operador tem esse agente físico vibração de corpo inteiro. E a gente tem as vibrações localizadas, né, que são aquelas máquinas, ferramentas vibratórias, uma lixadeira, um martelete, que a pessoa vai ter ali a vibração o tempo todo no braço, enquanto estiver fazendo atividade. Daí pode desenvolver, né, problema nos tendões dos braços da pessoa. Síndrome, os efeitos da saúde, síndrome dos dedos brancos, dores na lombar, hérnia de disco, alterações neurológicas e vasculares, perda de sensibilidade e de força muscular. Para controlar a vibração, amortecedores e isoladores de vibração, manutenção preventiva nas máquinas, revezamento, utilização de luvas anti-vibração quando estiver utilizando essas máquinas, e nos ônibus, nos maquinários, né, já está bem melhor, os assentos já estão com mais amortecimento, para que a vibração não passe completamente do operador. Você pega um caminhão mais antigo aí, ele vibrava demais, passava tudo para o operador. Né? Agora você pega um mais novinho, né? A mesma coisa de estar sentado no sofá. É todo confortável, o amortecimento dele é muito melhor, para que essa vibração não passe completamente para o corpo dele. Ainda passa um pouquinho, mas é bem mais reduzido atualmente com aí as mudanças, a tecnologia utilizada aí na fabricação desses bancos, desses assentos, das máquinas que o pessoal vai operar. Temperatura também é um agente físico, calor excessivo. Por exemplo, quem trabalha em siderúrgica,
local que faz fundição, cozinha industrial, trabalho a céu aberto com sol. Efeitos: exaustão por calor, pode ter câimbras, as pessoas, desidratação, problema com choque térmico. Controle para isso: ventilação, pausa, sair daquele ambiente, ir para um ambiente mais fresco, hidratação, água, né? Correta. Gente, vocês não têm noção, né? Você pega uma parada de manutenção, o pessoal está ali trabalhando exaustivamente e não tem água para eles beberem, uma água fica longe, né? Foi feito um estudo que aumenta a quantidade de acidentes. A pessoa não tem a água próxima dela para beber. Então tem ali um pessoal trabalhando, né? Numa parada de manutenção, por exemplo. Tem que ter água próximo deles. Tem que ter água, tem que ter o banheiro, né? Porque aí eles vão se hidratar, né? Eles vão trabalhar melhor. Então o bem-estar do colaborador, ele influencia diretamente na questão de acidente e questão de produtividade. Então a gente tem que focar aí no bem-estar, na saúde do colaborador. Lembra da saúde. Saúde não é só ausência de doença, é um conjunto de tudo. A pessoa tem que estar bem, para ela desenvolver bem a atividade dela. Frio intenso, por exemplo, aí, presente em câmaras frigoríficas, indústrias alimentícias, principalmente, que tem que congelar os alimentos, tem que manter eles resfriados. Trabalha em regiões frias, pessoal que vai lá para o Alasca, por exemplo, fazer pesquisa, ou trabalhar em outras coisas. Efeitos que podem ser causados: hipotermia, ulceração por frio, redução da destreza manual. Só que anda de moto aí, tem muito isso. Se tiver frio, andar sem luva, vai nos dedos da pessoa, fica durinho, dá conta de acelerar direito, né? Vai perdendo a destreza aí por causa do frio, né? As partes mais externas do corpo da gente vão perdendo ali a sensibilidade por causa do frio, né? O sangue não chega lá direito, não circula direito, e a gente vai perdendo a sensibilidade. Nas pontas dos dedos, né? Da mão e dos pés. Como é que eu vou controlar? Vestimentas térmicas, rotatividade, período de recuperação térmica, para que a pessoa recupere ali antes de voltar para esse ambiente. Radiação. Temos radiação ionizante e não ionizante. Ionizante é aquela que faz mal, tá, pessoal? É aquela que pode alterar seu DNA ou a estrutura molecular. Presente, por exemplo, em hospital, por causa dos aparelhos de radiografia. Presente na indústria nuclear, que trabalha diretamente com materiais radioativos. Presente na radiografia. Não ionizante é aquela que não vai fazer mal para as nossas células, não diretamente, igual a ionizante. Tá? Aqui vem, por exemplo, do Sol. Radiação ultravioleta tem no Sol. Né? A luz solar ali vem, chega na gente. Você tem radiação ultravioleta, UVA e UVB. Temos que a questão aí do infravermelho, né? Presente, por exemplo, na solda, microondas, lasers, etc. Podem causar queimaduras, lesões oculares e danos à pele. Presente na soldagem, operação com laser, exposição solar, trabalho a céu aberto. Proteção contra radiação ionizante, a gente faz a blindagem adequada com uma vestimenta de chumbo. Se vocês já viram, quando vai fazer alguma radiografia ali, né, tem gente que precisa colocar uma roupa de chumbo, uma roupa pesada, aquilo é chumbo, porque ele blinda, não deixa passar a radiação. Monitoramento, o pessoal que trabalha com radiologia, eles andam com um dosímetro no bolso. Um aparelhinho desse tamanhozinho que fica no bolso deles, que vai medindo a exposição que eles estão aos raios, né? X, raios gamas, que sei, as partículas que podem estar sendo liberadas ali. Então, ver a quantidade de exposição que eles estão sofrendo. Limitação de tempo de exposição, né? O pessoal que trabalha com radiografia, faz radiologia, por exemplo, eles aposentam mais cedo. Eles trabalham menos horas por dia do que o restante do pessoal do hospital, porque eles ficam o tempo todo, né, sujeitos à radiação, né? Então eles vão aposentar mais cedo, eles vão trabalhar menos horas por causa dessa radiação, né? O pessoal acha uma beleza, mas daí com o tempo, gente, pode causar danos irreversíveis à saúde.
distanciamento da fonte radioativa sempre que possível. Né? Quando você está tirando a radiografia, o técnico de radiologia ele sai do ambiente, ele vai para um local blindado ali, porque ele fica lá o dia todo. Ele não pode ficar ali perto, senão vai chegar, né, radiação ionizante nele. Ele vai ficando ali exposto o tempo inteiro, isso pode alterar ali as células do corpo dele, pode vir a causar um câncer com o tempo aí, se eles não tomarem os cuidados, né, necessários ali durante a atividade. Pressão. Pressão anormal. Acontece muito, por exemplo, com o pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, que tem que mergulhar, fazer solda subaquática, né? Trabalhos em túneis pressurizados, tripulação de aeronave, né? Isso daí vai alterar aí a pessoa. Temos como efeitos aí doença descompressiva, embolia gasosa, barotraumas, né? Pessoa que trabalha, por exemplo, como mergulhador da Petrobras, eles ficam 15 dias embarcados, né, trabalhando, não 15 dias debaixo d'água, mas eles ficam 15 dias ali, né, trabalhando mesmo, fazendo os mergulhos e tal, depois fica de 15 ou mais dias em terra firme, né, por causa dessa questão ali das pressões. Umidade, trabalho em local excessivamente úmido, por exemplo, lavanderias industriais, beneficiamento de arroz, cultivo de certos cogumelos ali, pode trazer para a pessoa doenças respiratórias devido a essa umidade, micoses, dermatites, por causa do excesso de umidade. Medida de controle, né, para os dois aqui, né? Procedimento específico para descompressão, pessoa que trabalha com muita pressão. Controle rigoroso do tempo de exposição, para que ele não fique tanto tempo exposto aos agentes. Monitoramento constante das condições ambientais, no caso da pressão. Sistema de ventilação e desumidificação, no caso da umidade. Roupas impermeáveis, outra atividade dos trabalhadores. Agentes químicos agora. Esses agentes químicos, pessoal, são substâncias, compostos ou produtos que podem contaminar as pessoas. Eles vão penetrar no nosso organismo pelas vias respiratórias, pela pele, né, dependendo ali do tipo de atividade que você está realizando com aquele produto. Você pode ter contato com ele diretamente, ou ele pode ser, né, absorvido pelo seu corpo de forma indireta. Estão presentes em praticamente todos os ramos de atividade, desde a indústria química e farmacêutica até os escritórios, questão dos produtos de limpeza. Os produtos de limpeza anda meio bravo, né, e o pessoal anda misturando muita coisa. Os produtos de limpeza, gente, são produtos químicos. Você tem que tomar o cuidado necessário com eles, né? Não é simples assim. Não é qualquer coisa que você pode estar misturando, né? Questão de hospital, medicamentos, desinfetantes, né? Tem que tomar cuidado, né? E você vai estar ali exposto a agentes químicos. As formas desses agentes, a gente tem as poeiras, que a gente já falou, né? Partículas sólidas ali, produzidas principalmente pela quebra de material sólido, britagem, moagem, mineramento. Exemplo, poeira de sílica, faz um mal danado, madeira, asbesto, né? Asbesto é o nome do amianto, o amianto tanto que foi proibido aí devido à alta incidência de câncer, pessoa que trabalhava aí com amianto. Névoas e neblinas, partículas líquidas suspensas no ar, podendo ser formadas por condensação ou dispersão, perdão. Pulverização, por exemplo. Exemplo, névoa de ácido, óleos, pesticidas, pessoal da agro aí mata a gente de raiva. Eles não querem usar EPI, né? Então ali, ó, jogando o agrotóxico nas plantações, não pode falar agrotóxico, não, é defensivo. Jogando defensivo agrícola em tudo ali e não usam a máscara. Tá respirando tudo aquilo ali. Antigamente o pessoal fazia a aspersão desses defensivos com aquela bombinha, né? Colocava nas costas e ia bombeando. Agora é drone, é pior. Aquela você jogava diretamente na planta, não ficava no ar. Agora vem um drone, joga o veneno ali,
dá nem 10 minutos, o pessoal já está ali na colheita. Então fica no ar essas partículazinhas aqui, esse líquidozinho, e a pessoa respira. Respira, entra em contato com a pele, acaba se contaminando. E é um pessoal cabeça dura. E tem aquela questão do fator pessoal de segurança. Às vezes eles não aceitam utilizar o EPI, porque eles ganham por produção, a maioria deles. Então, a máscara, a luva, né, o óculos, eles veem como atraso na colheita, então eles não usam e acabam adoecendo. Né? E a maioria deles não são contratados de forma correta, né, paga-se ali por dia, né, quase que um trabalho, pode falar, quase que escravo, dependendo. Então, o pessoal está adoecendo demais. A questão do agro ali para a segurança do trabalho, atualmente é a que está dando mais trabalho. Gente, o agro e a construção civil. O agro está ganhando, ultimamente. Fumos metálicos, partículas sólidas formadas pela condensação de vapores, geralmente após a volatização de metais fundidos. Está fundindo o metal ali, vai soltar uma fumacinha. Essa fumacinha é tóxica. Então o soldador precisa usar máscara. Uma máscara adequada, com filtro químico, né, para que ele não respire essas partículas sólidas que são desprendidas. Gases e vapores, eles têm o mesmo estado ali do ar, então eles se misturam muito facilmente ao ar. Temos gases aí muito tóxicos, por exemplo, monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele entra na nossa corrente sanguínea, agarra a célula nossa ali do sangue, nosso glóbulo vermelho, e mata ele na atividade que ele tem de produzir energia, de pegar o oxigênio e levar para o corpo. O monóxido de carbono liga ali no nosso glóbulozinho vermelho e não deixa ele pegar oxigênio mais. E ele não consegue liberar o monóxido de carbono. Então a pessoa vai tendo envenenamento por monóxido de carbono. E ele é natural. Ele acontece por queima. Os carros aí liberam monóxido de carbono. É um agente químico. Vapores, a gente tem exemplo aí, por exemplo, vapores de solventes, vapor de gasolina, combustível, vapor de mercúrio, também fica no ar ali e a pessoa pode estar respirando, inalando ou tendo contaminação ali, até mesmo via cutânea, pela pele, né, desses agentes. Eles podem estar presentes no ambiente de trabalho simultaneamente em diferentes formas, aumentando assim o risco. Eu posso ter um pó ali de uma certa substância, um gás de outra substância, tudo ali durante a minha atividade. Pode ter geração também, devido ali, igual a gente está falando dos produtos químicos, misturar qualquer produto de limpeza, pode estar gerando, né, substâncias tóxicas. Então, cuidado aí com o que vocês misturam. Água sanitária não pode misturar com qualquer coisa. Ácidos não pode misturar com qualquer coisa, porque eles liberam gases tóxicos aí que pode estar intoxicando a pessoa. Somente quando for lavar banheiro. Né? Que o banheiro é fechado, a pessoa mistura aquele monte de coisa para poder limpar e respira aquilo ali, pode cair, pode bater a cabeça e se machucar. Via de exposição aos agentes químicos, a respiratória, né? A gente respira ele ali, vai direto para o pulmão e acaba degradando o nosso pulmão. Do pulmão ele vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai ser distribuído ali para o corpo. Pode causar envenenamento sistêmico. Via cutânea, absorção pela pele, substâncias lipossolúveis que se dissolvem na gordura, dissolvem ali no tecido adiposo da gente, que é o tecido que a gente tem abaixo da pele aqui. A pele tem tecido adiposo e outro tipo de tecido. O tag não vai muito para biologia. Potencializado, por exemplo, por lesões, né? Abrasões ou dermatites já pré-existentes. Solventes orgânicos, pesticidas, são exemplos aí que têm uma alta permeabilidade cutânea. Né? Entra na pele, cai na pele ali, pode entrar na sua pele e contaminar. Via digestiva, né? Geralmente aí vai ser associada à alimentação no local errado. Comer ou fumar em áreas contaminadas. Dentro do laboratório, você não pode comer, porque pode ter uma contaminação e você está comendo ali. Você pode estar com a mão suja. Então acontece demais essa contaminação via digestiva, devido aos maus hábitos mesmo da pessoa. Também pode ocorrer ali
pela deglutição de partículas removidas do trato respiratório. Partícula que fica presa lá no seu nariz, na hora que você puxa assim, ela vai ser engolida. Então vai para o seu estômago ali também por via digestiva. Menos comum vai ser ali a pessoa beber mesmo, comer o agente químico, né? Tomar o veneno ali. Então também pode acontecer, bem menos comum. Por exemplo, né, aconteceu um acidente aí esse ano numa empresa que um rapaz caiu num tanque de ácido e ele engoliu o ácido. E no momento que ele caiu, ele afogou. Então ele teve a contaminação também via digestiva. Além, né, do contato com a pele, ele teve a contaminação via digestivo. Como o ácido é muito forte, né, ele estava com os EPIs, né, no corpo ele não teve muita queimadura, porque ele estava com um macacão especial, mas por ele ter engolido o ácido, ele não sobreviveu. Porque no momento que ele caiu no tanque, ele assustou, né, e acabou engolindo ali o ácido. Então ele chegou a óbito aí, foi ano passado, isso daí, e, né, faleceu depois no hospital devido a essa questão de ele ter engolido o ácido no momento que ele caiu, né, e se afogou ali no tanque que ele caiu. Efeitos da exposição dos agentes químicos, né, vai ter ali, por exemplo, por tempo de manifestação, pela quantidade de tempo que você ficou exposto. Alguns agentes químicos terão efeitos agudos, rapidamente. Rapidinho vai aparecer ali vai aparecer ali uma doença profissional, alguma coisa. Por exemplo, ali, intoxicação, certo? Efeitos crônicos surgem após exposições repetidas a baixas concentrações, porém por um longo período, muitos anos, né? A pessoa ali respirando uma poeira mineral, né? De, sei lá, carvão mineral. A pessoa respirou por muitos anos trabalhando naquilo ali, ela vai ter um efeito crônico, né? Ela vai ter um adoecimento devido a essas partículas que ela está respirando, está colocando para dentro do seu pulmão, e o pulmão lá vai empretejando todo. Essa doença tem nome, ela é chamada de antracose, ou doença dos mineiros, que é o pessoal que trabalha em mina de carvão mineral. Eles vão respirando aquele pozinho, vai ficando no pulmão, vai deixando o pulmão da pessoa pretinho, né? Porque ele é preto, chama antracose. É uma doença ali de efeito crônico, né? É um envenenamento que vai acontecendo ao longo dos anos, a pessoa sendo exposta ali. Se fosse um dia só, não fazia mal, porque às vezes está dentro do limite de tolerância, né? Está um pouquinho acima só. Então, aí, às vezes, se a pessoa não tivesse tanta exposição, ela não vai adoecer. Mas como ela fica muitos anos ali naquela atividade, exposta àquele contaminante, ela pode estar, né, desenvolvendo doenças ocupacionais. Classificação por localização. A gente tem os efeitos locais, que vai ser no ponto de contato, né, com aquele produto químico, por exemplo, o ácido. Né, o ácido ali, onde é que você encostou, dependendo se ele for um ácido forte ou fraco, né? Se ele estiver diluído ou não, vai ser no local mesmo, ele já vai te mostrar ali, né, a irritação, a corrosão. Efeito sistêmico já é o mais perigoso, é quando vai para os órgãos distantes do ponto de entrada. Por exemplo, a pessoa que respira a contaminação, ela vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ela vai ser espalhada para os outros órgãos do corpo ali. Fígado, rins, sistema nervoso, etc. Um exemplo aí muito, né, que acontece muito nas indústrias e que as indústrias tentam controlar é o efeito do chumbo, do metal pesado no sangue. Né? Que a pessoa que trabalha ali em siderúrgica, em fornos, né? Fornos ali na questão da redução dos metais, pode ter acúmulo de metais pesados no corpo. E ele vai acumular no sangue, ele não sai. Então chega um limite ali que fica crítico. Se a pessoa não for retirada daquela área que ela trabalha, aquilo não vai abaixar mais, né? Só vai aumentar. E aumenta ali, por exemplo, o risco de infarto, porque vai depositando no,
nas veias da pessoa, né? Por ele ser pesado, metal pesado, ele não sai, vai engrossando ali e pode estar gerando, por exemplo, ali um infarto. E outras doenças, tá? De outras ordens aí, porque ele vai ficar no corpo, ele não vai embora. O metal pesado não vai embora. Exemplo. Principais tipos de efeitos. A gente tem os efeitos irritantes, inflamação no tecido que tem contato, asfixiante, impede a oxigenação dos tecidos, exemplo aqui o monóxido de carbono. Narcóticos vão direto para o sistema nervoso central da pessoa. Sensibilizantes causam reações alérgicas. Carcinogênicos podem levar ao desenvolvimento de câncer. Mutagênico altera o material genético da pessoa. Teratogênico afetam o desenvolvimento dos fetos. Uma mulher que esteja grávida, está trabalhando em certos locais, ela precisa ser retirada ali, porque pode passar a contaminação para o bebê, pode a contaminação atrapalhar o desenvolvimento do nenenzinho. Até a questão do ruído, viu, gente? Por exemplo, mulher grávida não pode trabalhar no local que tem muito ruído, porque ela coloca o abafador. E o neném? O nenenzinho não coloca. E ele ali está escutando, né? Dentro da barriga da mãe, ele vai recebendo ali as ondas sonoras. Então, se for um ruído muito intenso, pode atrapalhar o desenvolvimento do feto, né? Além de estressar o menino, né? Porque vai estar escutando aquele ruído o tempo inteiro. Porque o ruído é uma onda sonora, né? Então vai movimentar ali e ele vai escutar. Controle dos agentes, da exposição dos agentes químicos. Aqui a gente tem uma hierarquia, pessoal, do mais efetivo, que é o que está aqui em cima, no topinho da pirâmide, para o menos efetivo, que está aqui embaixo. Né? Essa pirâmide deveria estar invertida para ficar melhor de entender. Primeiro, o mais efetivo, você eliminar. Eliminar o quê? A fonte de risco. Né? Lembra lá das primeiras aulas? Perigo e risco? Então, você eliminando o perigo, elimina a fonte, porque você não tem risco. Exemplo, ruído. Eu tenho um equipamento que faz barulho demais. Se eu elimino esse equipamento, eu eliminei o risco. Não tem ruído mais. Mas, se o equipamento está lá, é porque eu preciso dele. Então, não dá para remover completamente o agente do processo. Aqui ele jogou para o agente químico, mas ele serve para todos os agentes. Né? Vamos pensar no agente químico aqui. Um produto que eu utilizo. Né? Na minha atividade, eu preciso usar um ácido forte. Será que eu consigo eliminar esse ácido? Provavelmente não. Então a gente tem aqui mais para baixo, que é efetivo também, né? Mas é menos efetivo do que eliminar. Substituir. Substituir esse ácido por um outro ácido. Um ácido mais fraco, um ácido mais menos corrosivo. Né? Substitui. Menos perigoso. Abaixo dele, eu tenho outro tipo de controle que vai ser efetivo, porém menos efetivo que a substituição. Controle de engenharia. Por exemplo, sistema de exaustão, para que não fique particulado na minha fábrica. Enclausuramento, questão de ruído aqui. Automação, evitar o contato dos meus colaboradores com aquela substância química. Controles administrativos, né? Menos efetivo, mas ainda tem uma efetividade. Rodízio de colaboradores, procedimentos seguros, treinamento aos envolvidos. E, por último, menos efetivo, equipamento de proteção individual, o nosso EPI. Respirador, luva, óculos, máscara, roupas de proteção, macacão, Tyvek, Taishen, né? Equipamento de proteção individual. Por que ele é o último aqui, pessoal? Porque ele é o menos efetivo. Ele vai ter efetividade depois que o problema já aconteceu. A luva, você vai ver o valor dela depois que você tiver contato com o produto químico ali e não queimar a sua mão. Então, o EPI é o último. O EPI ele vai cercar
o que já aconteceu. Já teve o contato com a sua mão. A luva não deixou passar. Então a luva é útil. Eu preciso trabalhar para que não tenha o contato desse produto químico da sua mão. E aí entra lá nas partes de trás ali, eliminação, substituição, controle de engenharia, controle administrativo, etc. Né? Questão do óculos, mesma coisa. Ele só vai valer a pena, digamos, só vai dar valor para ele na hora que você tiver ali uma projeção contra o seu rosto, né? Por exemplo, de uma polpa de material, né? Que não vai atingir seu olho. Então o EPI é útil. O EPI é depois que já aconteceu. Ele vai reduzir dano, ele não vai deixar você machucar tanto. Pode deixar você se lesionar ou, né? Não, então não vai lesionar, mas ele é a última barreira que a gente tem. Então a hierarquia de controle de risco estabelece uma ordem de prioridade nas medidas de controle que serão adotadas. A eliminação é a mais eficaz, o EPI é a última barreira, é o menos eficaz de tudo. Ele é para depois que já aconteceu o acidente. Limite de exposição ocupacional. Como eu falei para vocês, a gente tem os limites ali dispostos nas NRs. Quanto de exposição que o colaborador pode ter a ruído durante 8 horas de trabalho? Então, são concentrações ali, intensidades máximas. Quanto de ácido pode ter no ar? Né? Quanto de veneno ali de defensiva agrícola tem no ar, na lavoura, enquanto o pessoal está fazendo a colheita? Concentração ou intensidade máxima relacionada com a natureza e o tempo de exposição que as pessoas estão desse agente, que não vai causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Os parâmetros no Brasil, a gente tem o LT, que é o limite de tolerância, definido no anexo 11 da NR15, tem o TLV, né, que foi estabelecido ali por órgãos responsáveis ali, e é adotado também como uma referência complementar, que é um limite de valor. Parece um limite de tolerância, tá? Mas é um limite de valor ali, de exposição às substâncias. Tem tipos de limite, a gente tem o TWA, média ponderada para a jornada de 8 horas. Qual que é a concentração daquele agente que eu possa estar exposto durante uma jornada de 8 horas de serviço? É o TWA. E o STIL, limite para exposição de curta duração. Né? Por exemplo, ali 15 minutos. Existem substâncias que eu só posso ficar ali 15 minutos. Ela pode ser tóxica. Né? Ali, por exemplo, eu estou dentro do espaço confinado. Espaço confinado, pessoal, é um espaço fechado, que tem poucas entradas ou saídas, né? Por exemplo, ali um tanque. Por exemplo, um moinho, né? Um equipamento ali. E eu preciso entrar para fazer alguma atividade. Lá eu posso ter problemas com o ar lá dentro, né? Tem essa questão das poucas entradas e ele não foi projetado para ficar lá dentro. São esses 3 requisitos para ser um espaço confinado. Quando eu vou trabalhar em espaço confinado, eu preciso utilizar um aparelho que chama multigás, que faz a medição da atmosfera do ambiente. Porque dentro daquele espaço confinado eu posso ter substâncias, né, dissolvidas, substâncias no ar ali, que são tóxicas para mim. Então, para eu entrar e fazer uma atividade lá dentro, eu preciso levar um medidor. Esse medidor vai medir substâncias mais perigosas que podem estar presentes no ambiente. Nele eu vou ter esse TWA e o STIL. O STIL é o limite de exposição de curta duração. Então, assim, ele vai apitar quando tiver chegando aqui no TWA. Chegou no TWA, o meu multigás apita. Se ele apita, é porque já está no limite, certo? Então a pessoa vai ter que sair do espaço confinado. Então esse STIL ali, ele vai ser o limite máximo que essa concentração possa chegar para que o limite de exposição seja de 15 minutos a duração, para atender ele sair. Isso daí é configurado no multigás, a gente tem na NR os valores de tolerância de cada substância, monóxido de carbono, ácido, questão ali do ácido do gás sulfídrico, que é muito venenoso, o próprio oxigênio, a gente tem uma limitação, né? A gente tem ali
como limite de tolerância na NR de 19,5%, que é o mínimo, até 23%. Abaixo de 19,5%, a pessoa vai sentir falta de ar, asfixia, né? Podendo levar até ao óbito. Acima de 23%, aumenta o risco de explosão do local, aumenta a inflamabilidade. Então, ali também o multigás vai medir isso daí. Tudo dentro desses limites de tolerância. Tudo ali de acordo com a ANR, certo? Aí eu tenho limite de explosividade, um monte de coisa ali, né, que a gente vai ver depois. Agentes biológicos, pessoal, essa aqui ficou muito pequenininha, deixa eu só aumentar essa letra. Só um momento, que nem eu estou enxergando. Agora melhorou um pouquinho, gente, vai descendo. Os biológicos, pessoal, são micro-organismos, como a gente já falou, e eles podem ali, né, se originar de qualquer tipo de infecção, alergia, toxicidade ao corpo humano. Inclui aí fungos, bactérias, parasitas, vírus, entre outros. Principais setores que a gente tem essa exposição: serviço de saúde, hospital, laboratório, clínica, tudo isso daí você tem um contato direto com esses fungos, com essas bactérias, com esses parasitas e vírus. Tratamento, indústria de alimentos, pode ter o contato ali. Tratamento de resíduos e esgoto, resíduos sólidos, efluentes, que são o esgoto ali, né? A pessoa tem muita exposição aos agentes biológicos. Agricultura e pecuária, dependendo do que você está plantando ali, você vai ter, né, o contato ali com as doenças das plantinhas, né, que a maioria é dada por fungos, amoeba, parasitas também. Na questão da pecuária, o próprio animal, né, pode estar fornecendo, ele pode estar fornecendo, pode estar é, contaminando o pessoal que trabalha. Laboratório de pesquisa biológica, né, o pessoal que estava fazendo a vacina da Covid, né, eles ficaram o tempo inteiro ali junto com o vírus. Necrotérios e serviços funerários. Então, a gente tem aí os tipos de risco biológico. Esses riscos, pessoal, são classificados de acordo. Peraí, que saiu aqui. Aqui, classes dos agentes, de acordo com o tipo do risco. Risco de classe 1, risco baixo, individual e coletivo, agentes que não causam doenças em adultos saudáveis. Então, esse aqui ele é fácil de segurar. Risco 2, risco individual moderado e risco coletivo limitado. Causam doenças, mas existem medidas de tratamento e prevenção. Por exemplo, a gripe. Risco 3, alto risco individual. Risco coletivo moderado. Causam doenças graves, podem se propagar na comunidade, mas existem medidas de tratamento. Risco 4, que é o maior grau de risco que a gente tem. Alto risco, tanto individual quanto coletivo. Causam doenças graves, facilmente transmissíveis e sem tratamentos disponíveis. Por exemplo, o ebola. Certo? Então, aqui são os riscos, a classificação dos riscos biológicos. Então, você vai trabalhar num local, se for risco 4, fique esperto, né, que é a maior classe de risco que tem. Você vai trabalhar com substâncias, não, perdão, com micro-organismos ali que podem gerar doenças que não têm cura, não têm tratamento. Certo? Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, nesses laboratórios de pesquisa, pesquisa de vacina, principalmente de tratamento para esse tipo de doença, está ali no classe de risco 4. Na época do Covid, como ele era novo, não existia tratamento, até hoje não existe. Você não trata o Covid, você trata os sintomas, a vacina ajuda a pessoa não pegar a doença ou vir, que ela venha de forma mais branda, mas não tem cura ainda não. Não tem nada nenhum tratamento eficaz para ele. A gente trata somente os sintomas. Então, quando teve o Covid, o pessoal que trabalhou ali na vacina, criando a vacina, estava exposto a um risco de categoria de grau 4, que é o maior
índice de risco que a gente tem. Certo? Pessoal, o nosso horário está terminando. Vocês têm alguma dúvida? Para mim foi tranquilo. Tranquilo? Então, certinho. Então, eu vou mandar o slide para vocês, eu não, a Lívia, né? Mando para ela. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá, pessoal? Eu estou à disposição. Né? O WhatsApp está no slide, pode mandar. Qualquer dúvida eu respondo vocês. Tenham todos uma boa noite, perdão pelo atraso. Tá bom? Na próxima aula a gente continua. Boa noite, pessoal. Boa noite.